Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020 e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, continuando os trâmites da República da Espada. Agora no assunto, Governo Constitucional de Deodoro da Fonseca. Bom, se vocês se recordam da última aula, sabem que lá o assunto principal abordado foi Deodoro da Fonseca também, né? Porém, lá a gente estava falando do governo provisório dele, ou seja, a ideia era Deodoro da Fonseca estar à frente do país até que uma nova Constituição fosse elaborada. Até porque não tinha como seguir com a República tendo uma Constituição feita aos moldes do Império, correto? Então passou-se 2 anos ali e, enfim, no ano de 1891, saiu a primeira Constituição Republicana Brasileira. E a partir disso, não tinha mais o porquê Deodoro da Fonseca continuar à frente da nossa administração sem mais nem menos, né? Como é um sistema republicano, a gente precisa ouvir a voz do povo. E como que a gente faz isso? Através de uma eleição. E o que eu quero que vocês entendam agora é que Deodoro da Fonseca foi eleito. Então, a partir dessa eleição, se deu fim ao governo provisório e se iniciou o governo constitucional de Deodoro da Fonseca, tá bem? Mas como é de praxe, antes da gente mergulhar fundo nesse assunto aí do governo constitucional, não esquece de copiar toda a caixa de texto que aparecer aí na sua tela a partir de agora. Esteja em um local tranquilo também, com mínimas distrações. Se desliga do mundão à sua volta. E agora sim, vamos lá. Pessoal, vou começar nosso assunto de hoje falando justamente sobre as eleições que ocorreram no ano de 1891, ok? E já entendam o seguinte, os eleitores nesse ano tiveram 2 chapas para escolherem seus candidatos. Na primeira, que no caso representavam os setores militares, nós tivemos Deodoro da Fonseca se candidatando a presidente e o almirante Eduardo Wandenkolk se candidatando a vice. Já na segunda chapa, a chapa das oligarquias cafeeiras, encontrávamos como candidato a presidente Prudente de Moraes e como candidato a vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. E aqui, pessoal, tinha uma particularidade, tá? Não necessariamente o eleitor precisava escolher o presidente e o vice-presidente da mesma chapa. Não precisava acontecer isso. Ele podia muito bem escolher o presidente da chapa 1 e o vice-presidente da chapa 2, por exemplo. Eram eleições diferentes. Tinha eleição para presidente e eleição para vice-presidente. E surpreendam-se, foi exatamente isso que aconteceu. Para presidente, foi eleito Deodoro da Fonseca. Continuamos com ele no poder. A moral dele estava alta, né? Tinha proclamado a República e tudo mais. Agora, para vice-presidente, foi eleito o Marechal Floriano Peixoto, da chapa dos cafeicultores. Pegaram a ideia? Presidente de uma chapa, vice-presidente de outra chapa. E isso é o que nós precisamos saber sobre as eleições de 1891. E agora que entendemos como que Deodoro da Fonseca assumiu o poder constitucionalmente, chegou a vez de entender também como foi que ele perdeu esse poder tão rápido. E para vocês entenderem, alguns livros didáticos acham importante citar o fato de Deodoro da Fonseca ter sido um oficial trópier. O que isso significa? Que a maior parte da sua carreira militar ele passou em contato com a tropa, sempre lidando com os subordinados, acostumado a dar ordens e a ser obedecido. Então já dá para imaginar, pessoal, que uma das características de sua personalidade era ser autoritário, pouco flexível. E isso foi o que levou à sua queda tão rapidamente. Até 1891, no governo provisório, Deodoro não encontrava oposição, não tinha limites.
O Brasil estava vivendo basicamente uma ditadura consentida, porque todos aceitavam a autoridade dele sem questionar, pois achavam que isso era necessário para a solidificação da República. Agora, depois das eleições, quando começou o governo constitucional, as coisas mudaram. Começamos agora a ter um período de legalidade e o surgimento do Congresso Nacional. Isso significa que agora o presidente tinha que submeter a sua vontade à de um Congresso. E o pior de tudo para Deodoro, um Congresso controlado pelos cafeicultores, onde ele não encontrava apoio político suficiente para governar o país com tranquilidade. Então, por conta disso, pelos muitos atritos entre o presidente e o Congresso, e pela clara oposição parlamentar, Deodoro chuta o balde e tenta, através do autoritarismo, aplicar um golpe. E no dia 3 de novembro de 1891, ele partiu para uma solução de força. Decretou o estado de sítio, prendeu vários políticos de oposição e fechou o Congresso Nacional. Isso é até uma ironia, né, pessoal? No mesmo ano que foi elaborada a Constituição, ele tem uma atitude tão inconstitucional desse jeito. Porém, o que Deodoro não esperava é que a reação dos opositores a essa atitude dele seria extremamente forte também. Alguns dos principais líderes da oposição, como Prudente de Moraes e Campos Salles, escaparam da prisão e começaram a articular a resistência. É bom saber que a oposição a Deodoro estava crescendo também dentro do exército, tendo como centro articulador, o vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto. E lá no Rio Grande do Sul, há relatos que os gaúchos já estavam pegando até em armas, para vocês terem ideia. No dia 22 de novembro, os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil entraram em greve. Talvez essa tenha sido a primeira grande greve política da história do nosso país. E por último, e mais importante também, nós tivemos ainda a primeira revolta da Armada. E eu já adianto que esse foi o maior motivo que fez com que Deodoro saísse da cadeira presidencial. Membros da Marinha, sob o comando do almirante Custódio José de Mello, apontaram alguns navios de guerra que estavam ancorados no porto para a cidade do Rio de Janeiro e ameaçaram bombardear a cidade, exigindo a renúncia de Deodoro. Diante dessa situação e das crescentes pressões também que vinham acontecendo, no dia 23 de novembro de 1891, Deodoro da Fonseca renunciou ao seu cargo de presidente. E o seu vice, Floriano Peixoto, assumiu a partir de então. Bom, e o que tinha de informação sobre o governo de Deodoro da Fonseca, o governo constitucional dele, é isso. Tá vendo? Estamos chegando ao fim de mais uma aula curta, né? E na próxima, vamos falar sobre o governo de Floriano Peixoto, último governo do que chamamos aí de República da Espada. Espero ter contribuído com vocês no assunto de hoje. Foi um grande prazer para mim. Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.